Olá, meus queridos irmãos de ideal, que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações e que leve aos lares de todos vocês harmonia, perseverança e amor. Agradecer ao convite de Leda pela oportunidade de realizar esse trabalho, desejando muita paz para todos os irmãos do Moreira Rego. Dizer que o Mestre Jesus possa, em sua plenitude, abraçar todos nós da humanidade. E hoje nós vamos refletir um pouco acerca das palavras do Mestre sobre um item, um capítulo, um versículo que tem em Mateus, que é o seguinte, capítulo 6, versículo 34. Ele vai dizer assim: portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Logo acima, Jesus também fala traz um outro conhecimento e traz algo muito importante que é muito complementar a isso que nós acabamos de falar. Então, Jesus vai dizer assim, no versículo 6, no versículo 25, ele vai dizer: por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a vestes? Olhai as aves do céu, que não semeiam e nem ceifam, nem recolhem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Então, meus queridos irmãos, nessas palavras, o Mestre Jesus não deixa dúvidas para nós do quanto nós somos cuidados, do quanto nós somos amados. Porque se o próprio Deus cuida das aves, das plantas, que dirá de nós, não é? Olha o que Jesus nos diz. Olhai as aves, elas não semeiam, e mesmo assim o Pai Celestial as alimenta. Que valeis muito mais do que elas. Né? Então, nós, olha a palavra do Mestre, nós valemos muito mais. Não é? No sentido de que, se uma simples ave, com toda a sua fragilidade, é cuidada por Deus, que dirá nós, que somos também seres de sua criação, que somos co-criadores também do universo, né? Então, Jesus, ele nos dá a certeza desse cuidado através dessas palavras que Mateus nos traz. Então, por diversas vezes, o próprio Cristo vai dizer, nessas simples palavras, nessa simples leitura que eu fiz, já por 2 vezes o Mestre disse, não vos inquieteis. Então, significa que o Mestre estava nos alertando para a nossa conduta diante dos desafios da vida, para a nossa conduta diante das intempéries, diante dos problemas. E nós estamos num momento muito peculiar da nossa existência, muito peculiar. Então, quando o Mestre nos adverte disso, ele está dizendo, toma cuidado, não é? Cuida das tuas emoções. O Deus está te cuidando, mas é também importante que nós não caímos nessa inquietação geral ou generalizada. Por quê, meus queridos? A própria doutrina espírita, ela vai nos ajudar nesse processo. Por quê? Porque o espiritismo, ele vai nos ajudar
a compreender melhor as coisas, não é? O Espiritismo, ele não vai nos livrar do sofrimento, nem da dor, porque a dor é a grande educadora da vida. É através da dor que os processos educativos tomam e se agigantam na sua objetividade. Tá? Através da dor e do sofrimento, a gente aprende a dar um novo olhar a tudo que está à nossa volta, a gente aprende a dar um novo significado a tudo que está à nossa volta. Então, a importância de nós, de nos mantermos com a consciência ampliada, para compreendermos exatamente essas palavras do Mestre, contextualizada com o nosso momento hoje. Então, o que nos dá, vamos dizer assim, o que o Espiritismo tem de tão precioso que possa nos ajudar a seguir essas palavras do Mestre, que é: não vos inquieteis. Ele nos dá a certeza da vida futura. Ele nos dá a certeza da imortalidade da alma. E por esse fato, meus queridos irmãos, nós saímos de um momento, por exemplo, de desespero, não é? Isso faz com que nós não percamos a nossa esperança em dias melhores. Então, essa é a grande chave para poder entender o que o Mestre também queria nos afirmar quando ele falou: não vos inquieteis. Por quê? Primeiro, porque por várias vezes o Mestre nos disse: o meu reino não é deste mundo. Não é? Vós encontrareis aflições. E as aflições, elas são estímulos para a nossa melhora, para o nosso aprimoramento. Não vamos de maneira nenhuma, a partir dessas palavras, contemplar ou, vamos dizer assim, começar a cultuar o autoflagelo. De forma nenhuma, meus queridos. Esse não é o objetivo. Não é o autoflagelo, mas é a autorreflexão que, na sequência, ou que dando prosseguimento à autorreflexão, os estímulos que a dor provoca em nós para o autoaprimoramento. Esse é o grande objetivo, é o aprendizado, é a mudança interior. E muitas vezes, para mudar, é necessário alguns estímulos. E esses estímulos vêm através da dor e do sofrimento. E aí a gente vai fazer uma breve comparação de um texto que Peixinho traz no seu livro Bem-aventurados os aflitos, quando ela fala sobre as bem-aventuranças, Peixinho fala das bem-aventuranças de uma forma geral. E aí nesse livro, Peixinho ele coloca de uma forma muito lúcida, muito feliz, que todo o processo de transformação vai causar um certo transtorno, não é? Transtorno no sentido de que você vai desmontar, desfazer, desconstruir algo que já existia para poder construir algo novo, para poder transformar, né? E aí ele faz uma comparação de que erguer uma cidade nova, né? Em cima de uma cidade que já existia, em cima de uma comunidade que já existe, vai exigir das pessoas um desalojamento, vai exigir abertura de novas rotas, enfim, vai provocar uma certa desordem, vai provocar um desconforto, tá? E para que isso seja possível, a gente precisa também ter flexibilidade para aceitar essas mudanças. Acima de tudo, essas transformações, elas vão vir para melhorar, para nos melhorar e para melhorar tudo que está à nossa volta. Então, imaginemos que a gente gostaria de fazer uma reforma na nossa casa e a gente não pode sair da casa para depois voltar. A gente vai ter que fazer a reforma e estando na nossa casa, porque é o único espaço que nós temos. Então, a gente vai ter que passar por transformações, tirar móveis de um lugar,
fazer transformar determinados ambientes para que após aquela reforma a gente possa trazer de volta um ambiente melhor, um ambiente mais tranquilo e mais adequado. Então, percebamos que esse momento nos trouxe esse processo de desalojamento, esse processo de desconstrução do cotidiano, da rotina, não é? Então, esse processo de pandemia, ele desmontou aquela rotina automatizada que nós tínhamos. Ele desconstruiu aquela rotina automatizada que nós exercíamos, não é? E aí, quando isso acontece, a gente de pronto, é natural que a gente se assombre, que a gente se assuste, que a gente se inquiete. Porque naturalmente o nosso cérebro, ele constrói hábitos. E tudo que é novo, no início, provoca uma certa inquietação, para que ao longo do tempo se transforme num processo de acomodação, ou seja, de apaziguamento. Então, é importante a gente refletir que a pandemia nos trouxe mais uma vez e muito mais perto o temor da morte, né? Então, o temor da morte trazido pela pandemia é algo geral. Não está mais restrito a pessoas que estão apenas doentes, por exemplo, doenças terminais, que já se encontravam nesse processo de confrontamento com a morte, né? Mas esse momento de pandemia trouxe o temor da morte de uma forma geral para todo mundo, para todas as classes sociais, para todas as crenças, todas as raças, ou seja, para a humanidade, todos os países, meus irmãos. Então, todos nós estamos envolvidos nesse processo de transformação. Eu não sei se já pararam para pensar sobre isso. Então, o mundo, ele está sendo burilado, mexido, né? O mundo como um todo. E aí, quando eu falo mundo, não estou falando das coisas, estou falando justamente das pessoas, dos humanos, né? Então, esse processo de pandemia fez com que nós nos inquietássemos, né? É algo novo, como é que eu vou lidar com isso? Sem o trabalho, as crianças sem irem para a escola, uma situação muito nova para todo mundo também. Como é que eu vou lidar com os meus filhos? Como é que eu vou lidar com os meus familiares, com o vizinho? Enfim, como é que eu vou lidar e administrar com tudo isso? Então, nesse momento inicial, é possível que as pessoas tenham estado muito estressadas, muito ansiosas, com muito medo, porque imaginem, meus queridos, a ansiedade e o medo são emoções normais, são emoções que fazem parte do nosso dispositivo de segurança natural. Então, para que o nosso organismo sobrevivesse ao longo das eras, era necessário um dispositivo de segurança extremamente ágil, extremamente hábil para poder lidar com todas as adversidades que pudessem pôr em risco a nossa vida, tá? Então, ao longo dos séculos, esse sistema foi sendo ampliado. Então, hoje a ameaça não é mais as tribos, não é? Uma tribo contra a outra, não é mais os animais gigantes, não é? Não é mais as intempéries do tempo, não é? Viver nas cavernas. Hoje em dia os desafios são outros. Então, o nosso dispositivo de segurança, ele também passou por todo esse processo de adaptação, mas ele é importante para nós. Só que hoje tem um aspecto extremamente diferente. Hoje os desafios são aqueles desafios que a gente muitas vezes não consegue perceber como algo concreto.
Então, as nossas preocupações hoje, elas assumem uma grande repercussão sobre a nossa mente. Então, a preocupação, como vai ser o amanhã, como as pessoas vão me julgar, será que eu vou corresponder às expectativas? Então, esses são os desafios externos, mas também tem os desafios internos. Nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa agressividade, muitas vezes, não é? A nossa preguiça também. Então, esses são, vamos dizer assim, essas são as nossas montanhas, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos pede para que nós transpuséssemos essas montanhas, é lógico que ele não está falando de montanha do ponto de vista físico, mas são essas dificuldades que para a gente se agiganta e parece uma montanha. Então, a gente precisa perceber que esse clima pode inicialmente nos dar um titubeio. E aí a gente precisa retornar ao Evangelho. Não só ler com a nossa mente, mas captar essas mensagens com o nosso coração, abrir o nosso coração para essas mensagens do Mestre. Porque no livro Nosso Lar, quando André Luiz ele pede a irmã Narcisa para ajudar os espíritos que estavam chegando, desencarnados em nosso lar, mediante a Segunda Guerra Mundial, ela faz uma advertência muito importante. Ela diz para André Luiz que primeiro a gente precisa aprender a educar o medo, né? Então, olha aqui, sabe as palavras da irmã Narcisa, para que a gente possa primeiro educar as nossas emoções, para depois aprender a servir. Então, a gente vai partindo desse princípio e também pensando a respeito de qual o nosso compromisso enquanto espírita, enquanto cidadão, de que forma a gente pode contribuir nesse processo, para que a gente possa desenvolver vamos dizer assim, um sentimento de fraternidade, mas que essa fraternidade possa começar primeiro dentro da nossa casa. Então, tem uma fala de Jesus no livro Boa Nova, que eu vou pedir a permissão de vocês para falar um pouquinho sobre ela, e fala justamente sobre isso. Como é que deve ser a conduta do cristão? O que Jesus espera de nós? O que Deus espera de nós? Como deve ser a conduta do espírita? Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sedes Perfeito, Allan Kardec nos coloca com muita singularidade no item o homem de bem e no item o verdadeiro espírita. Ele coloca uma particularidade que nos chama muita atenção. Mas primeiro eu gostaria de ler o item Boa Nova, o item do livro Boa Nova, e depois a gente vai voltar a comentar um pouquinho sobre essas palavras de Allan Kardec. Então, no livro Boa Nova, no capítulo intitulado Bom Ânimo, Bartolomeu conversa com Jesus e diante das suas tristezas, das suas angústias, das suas dificuldades de lidar com problemas, Bartolomeu faz uma pergunta muito pertinente ao mestre, que é importante para a gente nos dias de hoje. Bartolomeu diz assim: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Então, o esclarecimento do mestre realmente tirava dele aquele pesar, aquela dificuldade. E aí ele continua dizendo: mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Olha que pergunta muito pertinente do Bartolomeu, né, do apóstolo. Porque assim, a gente sabe que as palavras do mestre nos dão um conforto, nos dão um encorajamento, mas quando Bartolomeu faz essa pergunta, a gente, pelo menos da minha parte, a gente consegue se reconhecer, porque a gente sabe que nem todo momento a gente está bem, tem momentos que a gente está mais cabisbaixo, tem momentos que a gente está mais triste. E aí essa pergunta,
ela nos toca particularmente, porque a gente não consegue estar bem o tempo todo, 100%, não é? E aí, quando ele faz essa pergunta, nos ajuda a entender o que o mestre quer de nós. Será que Deus quer de nós a perfeição? Olha o que Jesus responde. A verdade não exige, transforma. Isso é só uma parte da resposta. E olha que profundidade. Se a verdade não exige, transforma, significa que Deus é paciência. Se Jesus sabe que nós temos cada um tempo de transformação, ele não exige de nós passes de mágica. Ele não exige de nós coisas que estão além do nosso alcance. Então, ele diz assim, a verdade não exige, a verdade transforma. Por quê? Porque o verdadeiro espírita, aí voltando lá para o item de Allan Kardec, e o homem de bem é aquele que está se autotransformando o tempo inteiro. É aquele que está em busca da melhora o tempo inteiro. É aquele que não desiste. É aquele que persiste em domar as suas más inclinações. Então, isso casa perfeitamente com o que o mestre falou. A verdade não exige, transforma. E aí o mestre continua a dizer, o evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por quê? Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Olha que passagem muito pertinente para todos nós nesse momento. Então, nós vamos ter momentos de tristeza, vamos sim, mas que nós possamos, durante esse processo e depois desse processo, conseguir manter a alegria, conseguir manter a coragem, conseguir manter a nossa esperança. É isso que o mestre está falando. Não está falando de perfeição, porque o evangelho veio para os necessitados, para nós. Veio para nós, veio para mim, né? Nós que estamos necessitados. Então, como que o Cristo ia solicitar de nós a perfeição? Se ele veio para os que estão doentes, né? Então, seria incoerente. Então, o mestre diz, olha, o que não pode faltar na vida do cristão é a esperança, é a confiança, né? É a alegria de viver. Por quê? Por que ele diz isso para a gente? Justamente pela confiança que nós devemos ter na imortalidade da alma, pela confiança que nós devemos ter na eternidade com o Pai Celestial. Então, é isso que precisa permanecer em nossos corações. É isso que precisa a cada momento ser regado, ser revisado, ser ressentido, ou seja, sentir novamente a alegria do Mestre e a alegria do Evangelho, para que possamos começar e para que possamos também lidar com o temor que está generalizado, com a desesperança que tem se generalizado, com o pânico que tem se generalizado, né? Então é importante que nós, enquanto cristãos, enquanto espíritas, possamos disseminar uma palavra de carinho, de conforto, de esperança. Então é isso que o mestre quer de nós. E aí, uma coisa importante também é que Jesus, né, assim, pensando na pandemia, não é? Então, Jesus, durante muitos anos, priorizou a convivência familiar, estava em convivência familiar e, mesmo assim, auxiliando os transeuntes, auxiliando aqueles que estavam ao seu redor, mendigos que passavam pelos arredores, mas
durante a maior parte da vida do mestre, ele passou em família. E aí a gente ouve alguns comentários, né, de alguns colegas, algumas pessoas dizerem assim: nossa, como tá angustiante ficar dentro de casa com a minha família. Será que essa não é realmente a oportunidade que nós estamos tendo para parar um pouco e realmente estar próximo fisicamente, para que a gente possa se aproximar afetivamente dos nossos familiares, principalmente? Será que não é esse o momento da gente repensar nas nossas relações familiares, nas relações em que nós estabelecemos com os nossos filhos, com o nosso companheiro ou companheira, com os nossos pais, com os nossos tios, nossos avós, né? O cuidado que a gente precisa ter agora com os idosos. Então, olha a importância desse momento nas nossas vidas. Pessoas tão significativas da nossa família que a gente às vezes se falava uma vez no mês. E hoje a gente fala praticamente todos os dias, né? Então, esse momento, ele também nos convida a partilhar do lar, lembrando o quanto Jesus se dedicou à sua família nesse primeiro momento, porque o lar é a célula viva da sociedade, é a célula mãe. Então, o cidadão de bem, ele só se constrói a partir do ambiente familiar. Então, a gente precisa cuidar da família, trazer o nosso olhar para a família. E aí, lembrando também do livro de Peixinho, que ele faz um comentário sobre bem-aventurados os brandos, né? Bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. O que isso significa para nós nesse momento de pandemia? O que significa ser brando? Será que é apenas fazer de conta que nada está acontecendo, né? Porque você pode ter duas reações. Ou você ignora tudo, ou você é agressivo e faz de conta que nada está acontecendo. Então, isso é bobagem, é coisa das pessoas. Ou seja, ou você tem uma atitude que ignora o fato, ou você tem uma atitude de pânico, de pavor exacerbado. Será que essas condutas, elas não estão nos extremos? Será que ser brando é simplesmente ignorar o que está acontecendo? Claro que não, meus irmãos. Ser brando é justamente educar as nossas emoções, conseguir um equilíbrio entre as nossas emoções. Não ser negligente, mas também não se apavorar. Então, a gente precisa desse equilíbrio emocional para que nós possamos lidar da melhor maneira possível. Então, o Peixinho, ele fala dessa bem-aventurança com muita propriedade, quando ele diz que ser brando está relacionado ao domínio das emoções, à educação das emoções. E nessa educação, ter como resultado 3 virtudes. Eu acho importantíssimo, que é a paciência, a obediência e a resignação. Então, ser brando significa ser paciente diante das dores, dos sofrimentos, ser obediente às dificuldades, muitas vezes, que a vida nos impõe, ou seja, ter obediência psíquica para que a gente possa construir bons hábitos, né? Ser obediente também no sentido de construir bons hábitos. E ele fala da resignação, que é a obediência do coração. A resignação é quando você aceita genuinamente a vontade de Deus. Então, isso é ser brando, é ter essa paciência, é ser obediente, claro que obediente às leis divinas, mas obediente também ao que a ciência traz para a gente como recomendação, não é? Então, essa brandura, ela abrange várias áreas da nossa vida, porque se trata de um comportamento emocional que vai nos ajudar.
E aí ele elenca 3 formas da gente poder construir essa brandura, da gente poder educar as nossas emoções. O peixinho, ele cita que a oração é um grande construtor desse processo, que é a prece, e aí a gente vai se perguntar em quantos momentos a gente tem se conectado com a divindade, como é que está a nossa conexão com a divindade. O peixinho também coloca a meditação. Então, a meditação é um caminho, né? Existem vários. A meditação é um caminho para chegar a essa educação emocional. E ele coloca a leitura edificante, né? Então, seria nos alimentarmos de leituras edificantes, mas também nos alimentarmos de programas edificantes, para que a nossa vida ela tenha um alimento espiritual saudável, né? Então, durante esse tempo em que nós estamos aí confinados, de que forma nós estamos alimentando o nosso espírito? Será que é com conteúdos edificantes? Será que nós estamos tentando nos conectar ou ainda estamos dispersos em meio a tantas notícias, em meio a tantos jornais, tanto conteúdo, não é? O WhatsApp não para, enfim. Como é que nós estamos lidando com esse momento? Porque a gente está confinado por conta do distanciamento, do isolamento social, não é? Mas o nosso celular não para. Será que a gente tem conseguido colocar um certo distanciamento das redes sociais nesse momento para poder aquietar, para poder colocar um limite nisso? Antes nós não tínhamos, não é? Ou seja, além da correria do trabalho, do dia a dia, a gente tinha também o celular conectado o tempo todo. Agora a gente tem o isolamento social, nos convidando a esse momento familiar. Será que nós estamos conseguindo silenciar a nossa mente? É uma tarefa difícil e desafiadora, mas eu acredito que esse momento ele serve para isso também. E aí, quando eu falo silenciar a mente, a gente está falando de algo que a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles tanto prega, tanto nos auxilia nesse processo. É o autodescobrimento. Então, recentemente eu escutei de um psicólogo, que eu estava escutando uma palestra dele, ele falou assim: ao invés de você só estar dentro de casa, vai para dentro de você mesmo. Então, acho que é um momento de convite. Vamos para dentro de nós mesmos. Vamos mergulhar um pouco nesse universo íntimo, já que tantas coisas do dia a dia nos, vamos dizer assim, não é que nos impedíamos, porque nós sempre podemos nos proporcionar esses momentos, mas imaginemos a nossa rotina como era, em que a gente, né, a justificativa que a gente dava era que a gente não tinha tempo, e agora, né? Será que a gente está utilizando esse tempo não só para ficar dentro de casa, porque a gente precisa ficar para o nosso bem, mas também para o bem da coletividade? Será que a gente está aproveitando esse tempo também para ir para dentro de nós, refletir sobre as nossas condutas, sobre aquilo que a gente deseja melhorar e como a gente quer fazer isso? A benfeitora Joana de Ângeles, ela fala em 3 passos muito pertinentes. O primeiro seria conscientizar-se a respeito do que a gente necessita. Então, o que é que eu necessito? O que é que eu estou necessitando enquanto espírito imortal, tá, gente? A reflexão é sempre a partir do espírito imortal. Então, eu, enquanto espírito imortal, o que eu necessito? Depois dessa reflexão, o que eu posso realizar, como eu posso realizar e quando eu posso dar início a essa nova transformação, a essa mudança. Então, é um processo que demanda uma auto-reflexão muito profunda,
Não é uma coisa de uma hora para outra, a gente não vai ter respostas de uma hora para outra, mas as respostas vão surgindo a partir do momento que a gente provoca, ou a gente se provoca com perguntas à luz do Espírito imortal. Quem eu sou? Quem eu sou? Né? Então, é importante essa reflexão. Então, vai para dentro de casa, mas também não é só para dentro de casa, mas vai para dentro de si mesmo. Vamos para dentro de nós mesmos, para a gente poder começar a transformar, começar a construir um homem novo em cima daquele homem velho que já existe aí, ó, há tantos e tantos séculos, dando cabeçada, não é? Fazendo tantas coisas equivocadas. Vai causar transtorno? Vai, como o Peixinho falou, né? Para a gente fazer uma reforma, a gente vai ter desconforto, a gente vai ter incômodo, mas com certeza vai ser para surgir algo bem melhor. Então, esse processo de autotransformação, para que nós consigamos atender a esse pedido do mestre, que é não nos inquietar, é extremamente importante. Então, refletir as nossas necessidades do ponto de vista do espírito imortal. Como é que nós estamos fazendo isso? Então, o autodescobrimento vai nos ajudar muito, porque como a benfeitora eu agora esqueci o nome dela. Esqueci, daqui a pouco eu falo para vocês. Pela psicografia de Divaldo Franco, Amália Rodrigues. Amália Rodrigues, né, a benfeitora, ela gosta muito de utilizar esse termo para Jesus, e eu acho que é um termo tão pertinente, é um termo tão atual. Ela fala assim: Jesus é o grande restaurador. Veja, a gente estava falando de transformação, a gente está falando de reforma, a gente está falando de um momento que a nossa sociedade se desconstrói, a nossa política, nos moldes em que estavam, se desconstrói, que é o capitalismo exacerbado. Nossa política, nossa economia, ela está se desconstruindo, gente, a partir desse momento. As relações internacionais estão se modificando a partir desse momento. As relações entre as nações estão se modificando nesse momento. Então, a gente está falando de um processo de transformação, de mudança. E não começou, obviamente, agora. Acho que agora ficou mais visível. Haroldo Dutra falou isso na palestra dele de forma muito esclarecedora. O processo de regeneração já estava acontecendo no plano espiritual. Acho que agora ficou ainda mais contundente, ainda mais visível para todos nós esse processo de transformação. Mas voltando ao que nós estávamos falando do processo de restauração, então Jesus é o grande restaurador. Amélia Rodrigues fala isso nos seus livros. Por que ele é o grande restaurador? Porque ele é o grande transformador de almas, de corações, não é? Então, Jesus, ele sempre nos afirmou que nós possamos ir até ele e ele irá nos aliviar. Olha o que ele diz, né? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Por isso, meus irmãos, a gente precisa também fazer um movimento de ir até ele. Então, quantos de nós estamos sofrendo calados, estamos angustiados, calados, né? Estamos passando por verdadeiras dificuldades materiais também, calados. E a gente precisa entregar isso para o mestre. No entanto, tem uma frase do Haroldo Dutra que eu nunca esqueci quando ele falou. Ele disse assim: Deus se mostra através dos braços dos seres humanos. Ou seja, Deus precisa de nós para que Ele também esteja presente na vida do outro. Precisa de nossas mãos, precisa de nossa voz, precisa de nossos ouvidos.
Então, Deus também precisa de nós nessa obra de fraternidade. Então, quando fala, vinde a mim, eu vos aliviarei, a gente precisa fazer esse movimento de ir. Muitas vezes a gente está angustiado na nossa casa, está calado. Por que a gente não pode ligar para um irmão do centro espírita? Por que, gente? Demonstrar nossas fragilidades não é nenhum erro, não é nenhum desajuste, não é nenhum desalinho, não tem nada a ver com isso. Esse momento pode mobilizar a gente emocionalmente e a gente não precisa se culpar por isso. É importante, às vezes eu vejo, né, até alguns colegas espíritas mesmo assim, se culpando porque não pode sentir determinadas coisas, porque não pode. Calma, a gente está num processo de transformação e é com o outro mesmo que a gente vai estar se transformando. A gente não pode estar num excesso de culpa a ponto de nos paralisar. Então, se Jesus é o grande restaurador e os seres humanos, nós, nas nossas relações, somos instrumentos de Deus para também proporcionar essa mudança, isso significa dizer que eu preciso dar um passo. Então, eu preciso dizer para alguém aquilo que eu necessito. Eu preciso comunicar isso para alguém e que alguém possa me auxiliar, seja um auxílio do ponto de vista fraterno, seja um auxílio do ponto de vista espiritual, seja um auxílio do ponto de vista material. Nós estamos juntos, nós estamos unidos, precisamos estar unidos nesse momento. Não é para ter vergonha de pedir ajuda, não. Pelo contrário, é para você ter a humildade de pedir ajuda. E qualquer pessoa que estiver disponível para ajudar, que estenda realmente a mão de forma genuína. É necessário que a gente possa fazer esse movimento, porque a gente ainda não consegue adivinhar determinadas coisas. Então, a gente tem feito o evangelho todos os dias na nossa casa espírita, com os membros, e a gente tem falado muito sobre isso, e é um momento, assim, a gente faz o evangelho todos os dias, às 18 horas, e é um momento que está sendo de um crescimento das nossas relações afetivas sem igual, não é? Está sendo um momento muito produtivo, coisa que a gente não conseguia fazer nos dias habituais, quando a gente estava sem o momento da pandemia. A gente não se encontrava todo dia, não é? E hoje a gente tem a oportunidade que, mesmo sendo uma ferramenta, através de uma ferramenta online, a gente consegue estar próximo todo dia, próximo afetivamente, não é? Então, veja, se nós conseguimos estar próximo de um amigo, de um membro do centro espírita, afetivamente, por um viés de comunicação online, que dirá, gente, a nossa comunicação com Deus? Que dirá a nossa comunicação com Cristo? Se nós precisarmos, Ele vai estar de braços abertos para nos ajudar. Não tenhamos dúvidas disso. Inclusive, Peixinho, ele fala que no Evangelho, por 19 vezes, Jesus cita, não vos inquieteis. Por que Jesus vamos dizer assim, repetitivo nessa frase? Porque ele sabia, ele tinha certeza do amparo espiritual de Deus para com todos nós. Então não é à toa que o mestre fala isso, né? Não é à toa que ele coloca essas verdades para a gente tantas vezes, né? E nós espíritas, como é que nós estamos vivendo essa pandemia? Como é que nós estamos vivendo os nossos laços fraternais dentro da nossa casa a partir desse momento, né? Então fica essa reflexão para a gente também. Porque nós, seres humanos, a gente tem, né? A Amélia Rodrigues também fala muito sobre isso. Que nós, seres humanos, a gente já tem as condições para superar essas algemas do passado, para se tornar o homem novo. A gente já tem. E essas ferramentas, elas estão contidas no Evangelho de Jesus. Com certeza absoluta. São as verdades celestiais, são as verdades imortais, são as leis divinas. No Evangelho estão contidas todas as leis divinas. Então, é essa ferramenta de trabalho que todos nós temos e que a gente não pode se furtar da ideia de que a gente está, vamos dizer assim, em desconhecimento dessas ferramentas. A gente conhece.
mas a gente precisa também ter o compromisso primeiro com nós mesmos, mas com os outros também. E aí a gente vai refletir um pouco também sobre uma reflexão que Peixinho faz nesse livro, é um livro muito bom, é um livro que tem um conteúdo muito pertinente para esse momento atual, para toda a nossa vida, porque fala das bem-aventuranças, e as bem-aventuranças também é um código divino, né? E ele vai dizer assim, ele vai dizer que quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietações. Olha que grande verdade. Quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietações. O que seria isso, meus amigos? Mais uma vez, Deus não fere as nossas consciências. O amor não age de forma inesperada, o amor não age de forma desorganizada. O amor, ele age com paciência, com benevolência, com calma, com tranquilidade. Por quê? Porque ele está embasado no amor eterno de Deus por todos nós. Ele está embasado na caridade, que é a prática desse amor 24 horas, diariamente, de Deus para com todos nós. E esse momento em especial está nos fazendo a remodelar as nossas formas de lidar com as coisas materiais, não é? Então, se o amor age em silêncio, se o amor age com tranquilidade, se o amor age com sabedoria, isso significa dizer que esse amor rege as nossas transformações mundiais, né? Então, que possamos lembrar do nosso querido Chico Xavier, que em momentos de muita turbulência, muita dificuldade, onde seus amigos eram perseguidos por obsessores, seus familiares também eram muito perseguidos por obsessores, né? Chico Xavier era atacado o tempo inteiro. E aí ele começa a ficar muito triste por ver pessoas que ele amava sofrer. E aí ele pede a Emmanuel uma mensagem de conforto, de carinho, de alento, a nossa querida Mãe Santíssima, né? Mãe de toda a humanidade, Mãe espiritual de toda a humanidade. E que Emmanuel traz a resposta da nossa querida Maria de Nazaré, dizendo: isso também passa. Então, que nós possamos lembrar do nosso querido Chico, nos colocar nessa posição de pedintes a Deus, não é? E nessa posição de humildade que nós possamos pedir a sabedoria, a paciência, a resignação, mas principalmente que a gente possa sentir em nossos corações essa grande verdade, que tudo isso vai passar, que tudo isso é um momento pelo qual a nossa humanidade precisa, necessita, é uma grande reforma, é uma grande transformação. E, como tal, é necessário essa turbulência, mas que nós não nos deixemos nos inquietar pelo exterior. E mesmo diante das turbulências exteriores, possamos aquietar o nosso coração, aquietar as nossas mentes para receber as verdades espirituais e também podermos transmitir as verdades espirituais aos nossos familiares, dando segurança, dando coragem, dando alegria, né? Isso que o Evangelho nos dá, alegria, porque a gente tem a certeza da imortalidade da alma. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de finalizar a nossa atividade de hoje lendo para vocês uma prece, uma mensagem de Meimei que diz o seguinte:
Eu gostaria que vocês guardassem no coração. Eu escutei ontem essa mensagem pela primeira vez de um amigo e busquei o texto, e essa mensagem contemplou muito meu coração naquele momento, e eu gostaria de repassar para vocês como um presente nesse momento de pandemia, como um presente carinhoso, para que essa mensagem chegue aos corações de todos vocês, levando o meu carinho, levando um abraço muito apertado, um abraço muito afetuoso no coração de todos, para que a gente possa juntos, né, reunidos em nome do Cristo, atravessarmos esse momento com muita sabedoria e aprendendo cada dia a ser um cristão melhor, a ser um espírita melhor. Então, o Espírito Meimei vai nos dizer nessa mensagem: ora e confia. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, sob o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis, sofrendo a conspiração de intrigas domésticas na trama dos processos obsessivos, no campo de moléstias consideradas irreversíveis, no laço de paixões que te conturbem a mente, debaixo de provas que te induzam à desolação e ao desânimo, sob a pressão de hábitos infelizes, em extrema penúria, sem trabalho e sem meios de sobrevivência, de alma relegada a supremo abandono, na área de problemas criados pelos entes e pelos entes a que mais ames, não desesperes. Ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode surgir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de novo amanhecer. Um grande beijo, um grande abraço e fiquem com Deus.